Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Você já sabe, esse podcast que é produzido pela Rádio Transmundial, que há 50 anos tem pregado a palavra de Deus em todo o Brasil, e pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Hoje estamos falando diretamente da última noite do Imersão IACA 2021, que aconteceu totalmente online, totalmente ao vivo, reunindo líderes de louvor do Brasil e até de outros lugares do mundo, de vários estados do Brasil, para um momento muito especial de reflexão, de ensino e tantas coisas especiais na nossa vida. E hoje nós temos a alegria de ter mais uma vez aqui no Hashtag Adoração o querido ministro, grande referência na área de adoração e louvor do Brasil, um dos chamados com carinho dinossauros da adoração do Brasil, meu querido Asaf Borba. Asaf, seja bem-vindo mais uma vez. Sim, glória a Deus. Uma honra estar aqui no podcast também, Hashtag Adoração, junto com toda essa turma querida, para participar desse paredão aqui, ó. Espero que o meu amigo Paulo César chegue logo. Glória ao Senhor Jesus. É isso aí, o Asaf já anunciou. Nós temos a outra participação muito especial, o querido pastor Paulo César, do Grupo Logos, que há tantos anos também tem nos abençoado, está tentando conectar, daqui a pouco ele entra aqui com a gente. Eu quero começar a fazer uma pergunta e vou abrir para os participantes, que eu sei que as perguntas são várias. Asaf, aqui na sua palestra sobre discipulado, você falou sobre a simplicidade, não buscar seguidores, não buscar cliques, não buscar fama. E aí eu acho que quando você começou, essas coisas eram tão inatingíveis que ninguém pensava muito nisso, porque era coisa de artista da Globo. E hoje, pelas redes sociais, pela internet, estão muito próximas, muito palpáveis de qualquer um, né? Eu vejo, às vezes, pessoas que têm 120 seguidores no Instagram, e aí você entra no link da pessoa, está escrito lá na bio, né? Parcerias no direct. A pessoa tem 120 seguidores e já acha que pode ter alguma coisa. Você acha que está mais difícil, Asaf, hoje, manter o coração no lugar? E você acha que, por isso, se tiver mais difícil, a gente tem que ser mais intencional no discipulado? Primeiramente, eu vejo que tudo isso são distrações. Não são coisas que Deus quer que o nosso coração esteja nelas. O diabo faz tudo para nos distrair, irmãos, para distrair a sua vida, distrair com o que não leva a nada. Eu digo isso muito para o meu filho. Filho, cuide com as distrações. Distrações nos roubam os sonhos, nos roubam os projetos. E tem muita gente distraída com isso. Então, quando você está buscando essa visibilidade, né, no meio dessa distração de internet, de, de mídias sociais, de, de dos próprios streams, né, que enche a nossa vida de programa, de séries, disso, tudo isso são distrações. Se a sua vida é voltada para isso, vai estar roubando tempo de alguma coisa muito mais preciosa que você deveria estar fazendo com o seu tempo, com a sua vida. E eu acredito que uma pessoa não é um problema ela ter X seguidores, mas pôr o coração nisso. Nosso coração deve estar sempre totalmente ligado no Senhor. Sabe por quê? Porque o sucesso ele é passageiro, minha gente. Ele é uma coisa que vai e volta. Tem muita gente fazendo de tudo para manter o sucesso que tinha há um ano atrás, há 2 anos atrás. E por que eu perdi tantos seguidores e isso, aquilo? Não quero saber de nada disso. Eu quero saber se eu estou seguindo a Deus. Isso é o que você deve responder sempre. De quem eu estou seguindo? Se eu estou seguindo a Deus, se eu estou em aliança com os meus líderes, com os meus pastores. Como você falou, quando nós começamos desse ministério, há 45 anos atrás, Vencedores por Cristo, Guilherme Kerr, o próprio Paulo, né, que começou mais ou menos nessa época também, não existia, né, capitão? Liga o teu sonzinho aí. Quando nós começamos, não tinha nada disso, não tinha nem telefone celular. Para a gente falar com alguém, a gente tinha que ir lá no orelhão ou pedir para um irmão que tinha telefone na igreja ou na cidade onde a gente estava visitando e pedir para fazer uma ligação para casa. Era assim, não tinha esse negócio de comunicação nem de internet. Hoje a gente fala com a filha deitada na cama, já na hora de dormir. E por quê? Porque nós, quando a gente começou a desbravar, graças a Deus, que nós aprendemos do jeito como
como Deus gosta. Você se relacionando com pessoas, visitando os irmãos, visitando as igrejas. Não é só pôr um vídeo bonito de YouTube na internet e isso basta, né, para que as pessoas ouçam. Não, você tinha que dar um pouquinho da sua vida, do teu cheiro, do teu abraço, do teu amor. Tinha que tocar, né? Hoje está tanto a Covid, né? Não deixa mais tocar e abraçar aquele negócio. Abraça seu irmão, já é antipolítico nos cultos, viu? Dá um abraço no seu irmão. Chega bem pertinho dele e diga: Jesus te ama. Isso aí não existe mais, já é. A Covid está acabando. É um ato subversivo agora. Não pode mais falar isso, mas quando a gente começou, começamos totalmente voltados para o relacionamento com os irmãos, com as igrejas. E por isso, e eu creio que o Paulo César goza disso também, porque eu vejo os passos dele por esse mundo. Nós sempre temos amigos, né, Paulão? Nós sempre temos para onde voltar. Nunca, nunca agenda esvazia de vez, porque sempre tem um irmão mais velhinho lá que, eu estou com saudade de ti, volta aqui na minha igreja. Sabe eu lembro desse cara, desse velhinho. E daí tu chega lá, tu lembra quando a gente tinha 20 anos? E vai, eu lembro, irmão. Eu lembro. É verdade, é verdade. Eu lembro. Eu quero dar as boas-vindas para o pastor Paulo aqui nessa noite especial do Imersão Diária. Olha, eu espero que vocês tenham noção do privilégio que nós temos essa noite. Nós estamos aqui com dois... Eu falo isso porque eles têm esse coração humilde, eu posso falar com alegria. Dois das maiores referências dos últimos 50 anos, 60 anos da história da música no Brasil, e de pessoas incríveis que fazem parte da nossa trilha sonora, da nossa vida, e de tantas milhares de pessoas. Pastor Paulo, é uma alegria, um privilégio. Como eu disse ontem, né, eu não tenho nem roupa para estar aqui, assim, eu não tenho roupa para estar nessa gravação. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite também. Seja bem-vindo. Dá uma saudação para o pessoal aí. Gratidão é toda minha. Cara, é demais. Pastor Paulo, você também acha, como a pergunta que eu fiz para o Azaf, né, que hoje as redes sociais, os seguidores e tudo isso, e eu vejo que o senhor está tentando também, né, deu um up nas redes sociais, canal no YouTube, o grupo, as músicas do Logos no streaming, mas o senhor acha que para o coração de quem está começando, quem é mais jovem, isso também pode ser uma armadilha de distração, de tirar o foco do que realmente importa, que o Azaf estava falando um pouco antes aqui? Eu creio, eu tenho trabalhado muito com a ideia que é uma ideia que nasceu no meu coração e por isso ela tem muito valor, que é a ideia da conversão real. Eu acho que quando Deus converte o coração de alguém, essa pessoa é conduzida. O que acontece muitas vezes é que a gente confunde, né? Pessoas que já tiveram uma experiência real de Deus consigo mesmo, ou seja, Deus efetuou nele uma obra salvífica e continua restaurando, fazendo um tempo de santificação na vida dele. Então, essa pessoa ela vai sentir essa orientação ao longo de todo o tempo, de toda a sua vida, de tudo que fizer, em tudo que colocar as mãos e os pés. Então, as outras coisas elas serão sempre armadilhas, mas dificilmente elas serão armadilhas que vão pegar pessoas que foram de fato convertidas pelo Senhor, que foram lavadas pelo sangue do Senhor. Essas pessoas elas vão ter uma espécie de uma proteção pela própria palavra de Deus, por essa obra que Deus faz no coração, e elas vão passar por todas essas armadilhas. Elas vão olhar de lado e dizer, opa, tem outra aqui, opa, tem outra aqui, opa, tem outra aqui. Mas essa pessoa vai sendo desviada dessas coisas por causa daquilo que é novo na sua vida, não é? Então, é possível que pessoas assim novas na fé, que estão começando ainda, possam sentir de uma forma mais difícil de dobrar
essas questões todas. Eu não pude acompanhar antes o que estava sendo dito, eu estava numa outra conversa, mas eu creio que todas essas armadilhas que são colocadas para o músico cristão, para o músico evangélico, elas não são coisas novas, de fato não são novas. Elas sempre vêm à margem, elas sempre vêm cercando, né, buscando de alguma forma mudar aquilo que já está no coração das pessoas. Quando o camarada quer servir a Deus, ele vem com o coração limpão, ele vem com o coração desejoso, ele vem com uma vontade muito grande. E aí aparecem algumas coisas, às vezes é a própria gravadora, às vezes são as pessoas que são os que fazem a agenda dessa pessoa, às vezes são os produtores, às vezes são até mesmo os arranjadores, são pessoas que vão, de alguma forma, tentando cercear e levar essa pessoa a ter pensamentos que ela não tinha, mas ela acaba se deixando levar por aquilo que os outros mostram que faria dela uma pessoa diferente, uma pessoa mais aceitável na mídia, seja ela qual for, e assim por diante. Então, essas armadilhas, elas sempre estiveram presentes e sempre estarão. Mas aquele que de fato tem sido lavado pelo sangue de Cristo, tem compreendido o que é o seu chamado e tudo mais, daqui a pouco eu vou conversar com vocês mais a miúde sobre isso. Mas essas pessoas têm uma possibilidade de serem guardadas ou mais guardadas dessas artimanhas e dessas armadilhas. Excelente. Eu quero abrir para a pergunta dos nossos participantes, que já sei que já tem outras perguntas aqui. Então, vamos lá. Quem vai fazer a primeira pergunta pode abrir o microfone e fazer, direcionando, se é para o Azaf, Pastor Paulo, para os dois. Vamos caminhando assim. Deixa eu ir primeiro, então. Pode ir, Amanda, pode ir. Vamos lá. Boa noite, galerinha. Boa noite, Azaf. Boa noite, Pastor Paulo. A minha pergunta é direcionada para os dois. Vamos lá. Como o Azaf estava falando sobre discipulado e o Pastor Paulo vai falar sobre a continuação do tema que o Nelson abriu, o tema evangelístico nas músicas, eu queria saber assim, a gente sabe que vocês são humanos e que a gente passa por todo tipo de situação. E provavelmente vocês já foram discipular alguém, ou foram discipulados talvez, por alguém que não gostariam de conhecer, por alguém que talvez vocês tivessem algum problema, alguma rinha, ou já passaram por algum momento de frustração bem grande em relação a isso. Como vocês lidaram com esse tipo de frustração? Assim, não querendo discipular alguém, ou sendo discipulado por alguém que vocês não gostavam tanto? E também, assim, uma pequena dica de não se frustrar para discipular pessoas que você não tem tanta intimidade assim. Eu vou contar uma experiência que eu estou vivendo agora. Eu discipulo uma determinada pessoa, e só vou falar porque ele não está ouvindo nesse grupo aqui, e que ninguém tem como identificar. Eu discipulo há 25 anos esse rapaz, esse casal. E é um cai, levanta, e já é um líder numa igreja, né? Uma pessoa que já devia ter uma certa estatura. E quando eu penso que está de pé e indo, eu vou de perto e vejo, isso dá uma grande frustração. Eu nunca tive uma frustração com quem me discipulou. Os dois irmãos que me cuidaram muito bem, graças a Deus, pastor Moisés Cavaleiro de Moraes, aqui em Porto Alegre, que foi meu discipulador por mais de 30 anos e faleceu ano passado, eu falei. Ele cuidou muito bem da minha vida e foi um relacionamento sempre de amor. Não teria outra pessoa que eu pensaria em discipular a minha vida, mas é muito fácil tu ter uma frustração com uma pessoa que não reage como tu achas que ela deveria estar reagindo frente a tudo que já recebeu e a tudo, como o Paulo falou, a tudo que uma conversão verdadeira mostra que uma pessoa deve ter na sua vida, todo o retorno. Então, é uma pessoa, por exemplo, que cai em todas as armadilhas, Paulo. Então, em todas as armadilhas que o inimigo dá, ele cai nessas armadilhas. Depois a gente tem que ir lá e tirar o pé do cara e curar as feridas, porque de novo caiu numa armadilha. Então, isso traz frustração.
Mas essa própria frustração você coloca nas mãos de Deus e deixa e entrega. Nós temos que aprender a entregar essas incapacidades ou que nós temos com relacionamentos, ou que as pessoas podem ter conosco. Nós temos que ter a humildade de entregar isso nas mãos de Deus e deixar Deus continuar a sua obra em qualquer relacionamento que a gente tenha. Eu acredito muito em alianças entre pessoas, que o discipulado não é só um vínculo da igreja, assim, de alguém que vai cuidar da minha vida, mas uma pessoa com quem eu vou ter uma aliança de amor e vou caminhar com ela para o resto da minha vida. E eu louvo a Deus de ter os meus relacionamentos nesse nível de aliança em tudo na minha vida foi marcado pelas alianças, aliança com Deus, aliança com a igreja, principalmente com a igreja local aqui onde eu estou, em Porto Alegre, sempre estive, aliança com os meus pastores, aliança na minha família, com casamento e filhos, e aliança com o meu chamado diante de Deus, diante do Senhor. Quando tem aliança, esses problemas, Amanda, são minimizados. Paulo, pode acrescentar, por favor. Então, Azaf, você falou mais na questão de alguém que você discipula. Eu não tenho sido um discipulador formal, ou seja, eu não tenho trabalhado necessariamente em estar formando pessoas ou trabalhando especificamente com A ou com B, com uma pessoa ou outra. Eu tenho cumprido o meu chamado no sentido de ser um anunciador, de ser alguém que o Senhor tirou de algum lugar e tem trabalhado constantemente na vida e tem feito, durante essa caminhada, uma exposição, segundo a vontade dele, né, daquilo que ele tem trabalhado na minha própria vida. Então, esse cheiro, né, esse que eu gostaria que fosse o bom perfume de Cristo, ele vai sendo exalado à medida que o Senhor vai me dando as oportunidades de estar nos lugares, de conhecer pessoas e de muitas vezes, com certeza, ter alguma influência, creio eu, humildemente diante do Senhor, na vida de pessoas que eu nem conheço e talvez só vá conhecer na glória, não é verdade? São pessoas que, às vezes, algumas, né, escrevem, algumas contam suas experiências e tudo mais, mas, evidentemente, há muitas outras que o Senhor vai efetuando esse serviço através desse andar, desse caminhar, dessa vida que a gente vai vivendo. Eu tenho procurado viver uma vida cristã com autenticidade, né? Humildemente, na dependência do Senhor o tempo todo, sem necessariamente me valer de qualquer coisa que poderia me enfeitar ou fazer de mim um astro, um artista ou alguém diferenciado. Eu sou a pessoa mais comum que eu gostaria de ser e eu creio que, assim, as pessoas que também são comuns, como eu sou, elas vão, de alguma forma, vendo e guardando aquilo que é bom e talvez aquilo que vê em mim que não seja legal, elas expurgam e elas deixam para lá, né? Agora, falando dos meus referenciais, aí sim eu digo com a boca cheia, com muita alegria, que eu sou um homem privilegiado, porque o Senhor colocou diante de mim tantos referenciais. Eu me lembro tanto do meu querido professor, Dr. Shed, com quem eu tinha uma aliança tremenda, uma amizade tão gostosa, e apesar dele estar num nível muito acima do meu, ele me considerava tanto e eu também o considerava muito, e eu lembro de tantos outros professores, né, como Ari Veloso, como Saião, como... eu não vou citar mais nomes, porque, primeiro, eu sou muito esquecido, e, segundo, eu vou ser, né, vou deixar a desejar. Mas essas pessoas trouxeram o seu brilho de vida para a minha vida.
esses professores de seminário, essas pessoas que andam com Deus, que são simples, que são humildes, não são essas pessoas que viram o mundo de cabeça para baixo, sabe? Que são mais brilhantes do que os próprios holofotes. Não, não, não. São pessoas que, do mesmo jeito que as conheci ontem lá, quando eu ainda tinha cabelo, elas são a mesma coisa hoje e vão morrer assim. Então, essas pessoas são os meus referenciais, de fato, de vida. É importante, né, Pastor Paulo, a gente ter tantos referenciais. O senhor falou aí do Dr. Shed, que nos deixou já. O Azaf tem uma história muito legal com o Dr. Shed, né, Azaf? Da vez que ele chegou com o caderninho para ouvir a sua ministração, você gelou, né? Como é que foi essa história? Tinha um seminário de pastores em Camboriú, que ele era o palestrante, eu estava ministrando louvor. Daí o irmão que estava dirigindo disseram: olha, os pastores pediram que tu desse um seminário à tarde sobre adoração. Daí eu cheguei lá 2 horas, né, com o meu caderninho, a Bíblia, o violão, e a primeira pessoa que entrou no salão foi o Dr. Shed e a esposa. E sentou bem na minha frente com o caderninho aberto e a Bíblia dele. E eu fiquei todo constrangido, eu não sabia onde enfiar a cabeça, e ele viu que eu estava constrangido, quase porque eu perguntei: o senhor não vai ficar aqui, né, doutor? E ele viu que eu estava constrangido, e ele olhou para mim: irmão Azaf, não te preocupas, eu ainda tenho que aprender. Que maravilha. Trouxe uma paz, uma tranquilidade. Que maravilha. Depois, quando eu fui escrever o meu livro sobre adoração, eu mandei para ele o livro, né? E disse: Dr. Shed, o senhor não quer dar uma olhadinha nesse livro e escrever alguma coisa para mim? E ele fez o prefácio do livro, cara. Ele leu todo o livro, viu todos os principais tópicos e escreveu um prefácio de 4 páginas. E com todo carinho. Foi um dos últimos livros que ele fez isso, Paulo. Né? E você é um homem privilegiado. Que coisa. Glória a Deus, coisa querida, muito saudade dele. Inclusive, quero, Paulo, publicamente aqui, externar a perda da sua querida Nilma, né, que sentimos aqui, oramos por você e deixamos o carinho da nossa família para você, meu amado irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Nós também sentimos bastante, na época acompanhamos em oração e é lindo saber que, apesar da dor e da tristeza, também temos continuado acompanhando, né, pastor? A gente amava muito a dona Nilma, ela sempre foi muito carinhosa com a gente, acompanhou a Andressa e eu no início do nosso namoro, quando a gente estava lá em Santa Luzia, lá no CTMDT, que vocês ficavam hospedados lá, e muito especial. Mas a gente tem visto também Deus cuidando do Senhor e isso é um motivo de muito agradecimento e de muita alegria, apesar dos dias difíceis que vocês, como família, têm experimentado. Eu vou passar para a Marissa e depois a Rose. Marissa, você escreveu sua pergunta, pode fazer a pergunta para o Azaf, então, e aí a gente continua a conversa. Marissa, está aí? Oi, depois o Jefferson. Olha, depois o Jefferson também pediu a palavra. Estou saindo aqui das crianças. Olá, que prazer imenso estar com vocês. Oi, pastor Paulo, oi, Azaf, tudo bem? Vocês são referências para a minha vida, para o meu ministério. Deixa eu te achar. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para o Azaf, mas antes disso, quero agradecer publicamente aqui. Eu mandei até uma mensagem para o pastor Paulo agora. Ele mandou uma mensagem para o meu pai, um carinho muito grande. Meu pai está no tratamento contra o câncer. E ontem, como a fala do pastor Paulo foi que ele tem acompanhado pessoas à distância e pessoas que ele nem conhece. E o meu pai é uma dessas pessoas que está tendo esse carinho, que ele nem conhece o meu pai. E ontem o câncer parou de evoluir. E nós tivemos esse presente do Senhor. E é maravilhoso poder compartilhar isso, né, com vocês. Azaf, eu amo uma canção desde pequenininha, chamada Jesus em Tua Presença. Desde pequena, né? Eu tenho 36 anos
E eu cresci com essa canção. E hoje eu ministro essa canção aqui em Peruíbe, eu sou da Baixada Santista, e toda vez que eu ministro essa canção, Azaf, a igreja canta que parece que vai explodir, né? Então, a minha pergunta é se você poderia compartilhar conosco qual é a inspiração, Azaf, que Deus colocou no teu coração para essa canção, Jesus em Tua Presença, que ultrapassa gerações e continua abençoando muitas vidas, como abençoa a minha e a vida da minha igreja. Nada como o teu livro com as histórias já escritas, viu? Isso aqui, história por trás da música. Viu? 60 histórias. E vamos achar aqui Jesus em Tua Presença. Bem, esse cântico foi parte de uma leva de cânticos que eu compus na década de 80, em meados da década de 80, e que se tornaram, assim, os principais cânticos do meu inário. Está aqui, ó, página 92. E esse cântico nasceu antes de um congresso que nós tínhamos, que eu fui convidado, o primeiro grande congresso nacional que eu fui convidado foi em Brasília. E eu disse assim para Deus, eu não quero ir sem alguma coisa muito, muito especial para esse congresso. Daí eu buscando ao Senhor uma noite, eu escrevi um cântico chamado Minha Alma Engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu fiquei feliz com aquele cântico, mas eu ainda achava que faltava alguma coisa que eu queria levar de especial. E um dia sentei-me ao piano que eu tinha recém adquirido em casa, no meu apartamento, e comecei, dei o acorde de Ré maior, assim, blém, blém, e comecei, assim, ouvir, não algo que eu estava cantando, mas parecia que eu estava ouvindo outras pessoas cantando. Daí escrevi, Jesus, em Tua Presença, reunimos-nos aqui. É o povo de Deus reunido. Reunimos-nos aqui. E fui escrevendo, contemplamos Tua face, rendemos-nos a Ti. E no outro dia eu tinha uma reunião de oração às 6 da manhã com 2 amigos. Foram as primeiras pessoas para quem eu toquei esse cântico. Daí eles disseram, olha, nós ficamos arrepiados, tem alguma coisa muito, muito preciosa de Deus nesse cântico. Vamos ensinar para a igreja no fim de semana. E foi assim. Daí ensinei para a igreja em Porto Alegre, no fim do mês ensinei no encontro em Brasília, e dali foi para o Brasil inteiro, e eu canto esse cântico todo final de semana da minha vida. Eu não me escapo, em qualquer reuniãozinho que eu vou fazer do Zoom, eu canto Jesus em Tua Presença, e foi algo muito especial, e a história está no livro aqui, viu? Está bem definida aqui, todos os momentos, como surgiu a letra, depois como surgiu os primeiros arranjos, as primeiras gravações. O Azaf, são dessas canções que acompanham pela vida, assim como o autor da minha fé, acompanha o pastor Paulo, e todos os lugares que ele vai, ele tem que cantar o autor da minha fé, senão o Grupo Logos não foi lá, né, pastor? Não. O Paulo tem muitos cânticos desses, sem dúvida alguma, o Logos tem essas marcas, né, Paulo? São cânticos que a gente gosta de cantar e cânticos que falaram muito para a igreja, como fala para você, Maressa, e fala para os irmãos por aí afora. E eu tenho uma grande alegria de ter sido o instrumento que Deus usou para trazer esse cântico do céu para a terra. Muito legal. Eu vou passar para a Rose. Rose, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Você está com a mãozinha aí levantada no Zoom, pode perguntar. Boa noite a todos, Renato, Azaf, pastor Paulo. Eu estou junto aqui com outros irmãos, né, da Primeira Igreja Batista de Tabira, e estamos sendo aí maravilhosamente abençoados por esse evento, né? Eu sempre via esse evento no site presencial, e esse ano estou tendo a oportunidade de participar online. Estamos muito felizes, assim, esperamos um dia poder participar presencial também, né? Se Deus assim permitir. A minha pergunta é para o Azaf. Eu queria que ele falasse um pouco como que ele faz o discipulado na prática.
Na minha igreja a gente já teve, né, grupos de discipulado, mas eu queria que ele contasse um pouquinho dessa experiência. Como que é? Vocês têm encontros semanais, né, antes da pandemia, né, encontros presenciais, estudos bíblicos? Eu queria que ele contasse para a gente um pouquinho do discipulado na prática. Bem, por 20 anos eu atendi um grupo de discípulos aqui na igreja em Porto Alegre, mas depois, por causa do próprio ministério, eu me ausentei dessa responsabilidade local. Mas eu continuei com um grupo reduzido de discípulos extralocais, que muitos deles são músicos, compositores e pastores de outros lugares, e dou tutela, assim, sou tutor de alguns líderes, de alguns pastores pelo Brasil afora, com quem eu mantenho um relacionamento constante. Hoje, com a internet, é muito fácil você, né, falar com as pessoas, ver o rosto das pessoas, chorar com elas e ter uma comunicação eficaz, que não precisa daquela presença, daquela ida. E no ano da pandemia, piorou a presença, mas aumentou a interatividade, por incrível que pareça. E pessoas que eu tinha dificuldade de visitar, mas com essa interatividade digital ficou muito fácil. Então, eu mantenho contato com todas elas, converso constantemente, vejo como está a vida, falo com a esposa, temos reunião no Zoom, temos reunião em outras plataformas, né? Mas estamos sempre conversando e se comunicando e vendo como está a vida de cada pessoa. E recentemente eu estive na cidade de alguns discípulos, né, e pude estar ali o fim de semana cuidando, conversando, alinhando e direcionando naquilo que Deus quer. Então, o discipulado é alguma coisa prática que tem a ver com a presença, mas principalmente com o relacionamento e a manutenção constante desse relacionamento, não deixar se afastar. E o exemplo que eu tive na minha própria vida sempre foi muito, muito presente, porque fora estar vinculado aos meus pastores aqui em Porto Alegre, a gente mora junto no mesmo prédio, construímos um edifício onde todo mundo mora junto. Então, esse discipulado se tornou muito prático e constante. Muito bom. Jefferson, está contigo a palavra, meu irmão. Uma boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês nesse bate-papo tão gostoso, né? E a minha primeira pergunta, Azaf, eu que já tive a imensa alegria de tocar com você lá no Adorando, né? Na escola Adorando. Verdade, rapaz. É verdade. Beleza. Já tive essa alegria, né? Esse prazer. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é o que é araçá? Que você falou que planta lá O que é araçá? Eu sou paulistano, não sei o que é isso. Né? Araçá é uma frutinha, tipo uma goiabinha pequena, que ela dá amarela, com gosto de goiaba, com quase a fórmula da goiaba, só que pequenininha. E ela dá roxinha também, que é mais docinha e mais azedinha. Então, tem o araçá amarelo e o araçá roxo. É uma frutinha pequenininha, azedinha, que muito comum aqui. Ela é nativa das matas do Rio Grande do Sul. Olha aí, que maravilha. Agora, o araçá, lá da minha praia. Maravilha. A outra pergunta que eu tenho para você é que a gente vive, evidentemente, né, não é de hoje, mas de alguns anos para cá, a gente vive um tempo de fast food, né? Tudo rápido, os resultados, a gente quer tudo rápido, a gente põe as coisas no micro-ondas, em 10 segundos a gente quer que esteja pronto. E você falou bastante do discipulado, né? Então, pensando nessa questão, nesse afã que as pessoas têm de resultados rápidos, né? Eu gostaria de perguntar para você o preço, qual é o preço do discipulado? Porque, pelo que você nos falou, não é uma coisa que acontece em 2, 3 encontros. Muitas vezes acontece durante uma vida toda. É uma vida toda. O preço do discipulado, você já falou, é a constância, é a continuidade, é a perseverança. O preço do discipulado é você perseverar em acreditar numa pessoa, em dar uma segunda chance, em chamá-la para dentro do reino, nunca para fora. E esse é o preço do discipulado, a constante inclusão de uma vida no seu próprio coração e na vida da igreja, constantemente trazer uma pessoa para perto de Deus.
Esse é o grande desafio do discipulado, é sempre fazer de cada vida uma vida parecida com Jesus. Amém. Excelente, nós vamos para a última. Você quer falar, Jefferson? Não pode falar. Não? Terminou? Não, só agradecer, Obrigado. Tá bom. Nós vamos para a última pergunta da Berenice, então, lá de Goiânia, da Luz para os Povos, lá de Goiânia. A Berenice vai fazer uma pergunta, então. Boa noite, gente. Que privilégio estar aqui nessa noite. O meu querido Sinomar. Está bem, está muito bem. Obrigado. Que eu mandei para ele, viu? Com certeza, será dado. Como o Renato já disse, eu sou da Luz para os Povos. A nossa igreja, nós temos uma equipe em volta de umas 80 pessoas, a equipe, incluindo tanto os cantores quanto os músicos, os bailarinos. E, graças à misericórdia do Senhor, nós temos liderado outros ministros de outras igrejas em Goiânia, sendo suporte, com reuniões, com ministrações e por aí vai. E a minha pergunta, Azaf, é o seguinte: você falou muito do discipulado, sobre o comprometimento, sobre o amor, a constância, principalmente se referindo a nós como discipulados e não discipuladores. A minha pergunta é o seguinte, porque nós conhecemos muitas igrejas e muitos ministros de louvor, e nós percebemos muitos deles querendo responder a Deus, mas debaixo de uma liderança, de um discipulador que não compreende essas características que você muito bem mencionou. Aí a minha pergunta é o seguinte: como que trabalha ou como equilibra esse discipulado sem ser manipulado? Bem, qualquer manipulação, no meu entendimento, já está fora daquilo que Deus quer. Para mim, sempre o discipulado vai levar a pessoa a ser uma pessoa parecida com Jesus. Se não estiver dentro disso, estará totalmente fora do que é o verdadeiro discipulado. Jesus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações, ensinando. Então, o discipulado não é manipulação, é ensino, é construção. E essa construção é algo que tem que ser sempre feito com amor. Para mim, qualquer manipulação, ela foge do ponto básico do amor. Nós não podemos manipular ninguém, nós nem podemos forçar ninguém a fazer nada, nem a ser parecido com Jesus você pode forçar o cara a ser. Não, você tem que desafiá-lo pelo seu exemplo e pelo exemplo bíblico de que o que Deus quer de cada vida é essa semelhança com Jesus, é viver como Jesus. Então, para mim, esse é o cerne do discipulado. Se não tiver isso, é controle de vida, é dizer para o cara, faz isso, não, não faz aquilo, e assim por diante. Isso não é o verdadeiro discipulado. Discipulado é você ensinar a pessoa. Hoje, né, nós temos um discipulado constante na internet, você abre ali, tá o irmão fulano de tal, o irmão cicrano, todo mundo respondendo perguntas, o que pode, o que não pode, né? Isso é uma coisa assim, isso é um discipulado virtual, global, e tem gente que se contenta com isso, mas o discipulado verdadeiro é vida na vida, é quando você transfere vida para a vida de outra pessoa. Isso não tem nada a ver com manipulação, é ensinar a pessoa pelo amor, pelo serviço, pela disponibilidade, pelo coração de servo que você deve ter ao servir outras pessoas. Se um discipulador não tem coração de servo, ele está com o coração errado, cuidando e discipulando outra pessoa, porque nós estamos ali como auxiliares do Espírito Santo para ensinar aquela vida a ser parecida com Jesus. Pastor Paulo, sobre isso, né, vocês durante muito tempo, com o ônibus do Grupo Logos, o lendário ônibus, o senhor dirigindo o ônibus, vocês botavam a banda, para quem não sabe, né, eles faziam a agenda, fazem ainda, não sei, mas com o tempo de pandemia deu uma parada, mas faziam a agenda já planejando uma viagem longa, depois um retorno, e já vendo as cidades, encaixando, e essa banda se tornava discípulo, né? Era uma banda de pessoas que vocês iam treinando, e muitos estão no ministério, muitos frutificando, porque eles estavam ali carregando caixa, indo para as igrejas, vendo na prática, no dia a dia. Isso que o Azar falou era muito verdade no Logos, né? Sempre foi nessa estrada da vida, literalmente, né? É interessante, você me fez lembrar de alguma coisa muito importante, porque
esses meninos, desculpe eu chamá-los de meninos, né, devido à distância da idade, mas quando eles entravam no grupo, eles vinham sempre de suas igrejas, assim com alguns cacuetes, e não me leve a mal de usar essa palavra, mas eles vinham assim com algumas coisas que estavam acostumados a fazer na igreja e que depois, dentro de um contexto onde eles iriam sair para ministrar, para passar para as outras pessoas o seu conhecimento e especialmente passar o seu cheiro, o seu gosto por Cristo, por Jesus, pelo ministério, então algumas coisas precisavam ser buriladas, né? Então, tanto na área musical, na educação musical, na maneira de tratar os seus próprios instrumentos, na maneira de cuidar das coisas da missão, quanto também na sua própria maneira de ser, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, na maneira de entrar na casa de uma pessoa, de estar num hotel, enfim. Todas essas coisas eram coisas tratadas, não é? E cada músico tinha a possibilidade de ficar pelo menos um ano fazendo parte da equipe. Um ano era o mínimo que a pessoa entrava. Quando essa pessoa entrava, naturalmente, havia um teste para que essas pessoas pudessem ser identificadas como alguém que o Senhor está chamando para esse trabalho, porque, apesar de ser um trabalho muito lindo, muito gostoso de se fazer, era um trabalho muito exaustivo, muito cansativo, porque nós sempre fomos um grupo que nunca tivemos hold, nunca tivemos quem montasse as coisas para nós, e eu não estou reclamando disso, não, glória a Deus por isso. Mas a gente fazia todas as coisas que eram necessárias e com muita alegria. Eu ficava feliz da vida em poder carregar aquelas caixas. Os meninos já não queriam, em determinado tempo, eles queriam me proteger e diziam, não, pastor, o senhor não pode segurar essa caixa. Eu digo, quem disse isso? Eu quero segurar as mais pesadas, eu faço questão disso, isso é para a glória do Senhor e eu quero. Então, muitas vezes as pessoas ficavam assim, achavam que era uma coisa do outro mundo, porque eu chegava dirigindo o ônibus e, às vezes, alguém falava assim, olha, aqui estão as acomodações para os meninos, para a banda, ali está a acomodação para o pastor Paulo César, para sua esposa, aí virava-se para mim, porque não me conhecia ainda, e dizia, e o senhor motorista está ali, a sua acomodação é ali do lado. E aí nenhum olhava para mim, dava uma piscada e a gente começava a rir, ele ficava sem graça, porque vocês estão indo. Então, os meninos do grupo explicavam, não, ele é o pastor Paulo César. Então, essas coisas sempre foram assim, muito interessantes e sempre nos ensinaram. Eu, às vezes, pedia a um menino que se apresentasse e que falasse alguma coisa, porque o músico, normalmente, especialmente o instrumentista, não gosta muito de falar, ele prefere tocar. Mas aí, quando eles falavam alguma coisa, eles sempre faziam referência de que o Logos era, na vida deles, como uma escola. E eu não sei na vida deles se foi, mas na minha, com toda certeza, foi e continua sendo. Que especial, hein? Olha quem chega ali, rapaz. Olha ele. É isso que eu ia falar. A gente não tem nem conexão de internet agora para suportar esse encontro triplo aqui. Nelson Bonilker, seja bem-vindo mais uma vez. Graça e paz, minhas duas referências. O meu dinossauro Mor. Antes de eu pensar em ser qualquer referência, você já era a minha referência. Com certeza, eu já com contei certeza. para eles aqui como eu te conheci. Esse camarada, o Azaf, esse camarada foi o primeiro, eu jamais vou me esquecer disso em toda a minha vida, porque esse camarada foi o primeiro camarada que me chamou de dinossauro. Hoje muita gente chama, mas o primeiro que me chamou foi esse camarada. Que alegria, né? Nós nos conhecemos, eu te conheci, Paulo, no Geração 79, com o Jairinho ainda. Exato. O Nelson eu conheci em 1975, com os vencedores, na Igreja Wesley, na Igreja Institucional, com o pastor Moisés Cavaleiro de Moraes. Que alegria, Nelson. O Azaf chegou e falou assim, meu nome é Azaf Borba, Deus me chamou para ser um adorador. E aí, a partir daí...
Parou mais, né? A amizade só solidificou. Que É alegria. verdade. Eu tinha 16 anos de idade, cara, recém-convertido, não tinha nem um ano de conversão. E a primeira vez que eu vi o Paulo César foi na Palavra da Vida, cantando Meu Senhor, agora que Agora que estou estou para ser. servir. Rapaz, você lembra dessa música aí? Que A incrível. vida que me deste não é só Não para é só mim. para mim. É A verdade. gente como eu, no mundo de Mundo pecado, de pecado a morrer. É. Que coisa linda. Que bom você lembrar disso, Nelson. Eu conheci o Nelson cantando. Se eu fosse contar o que Contar o que... alguém poderia algum detalhe. Rapaz, É verdade, é verdade. Glória a Deus. coisa todos já linda. aposentados, recolhendo o INSS, beleza? Não, eu nem recolho mais, cara. Eu já me aposentei mesmo, cara. No início da pandemia, um advogado amigo meu que trabalha com isso disse: Azaf, olha aqui, tu já está aposentado. Eu disse, mas eu não fiz nada. Daí, ninguém fez nada? Eu disse, não, foi Deus que Deus me aposentou. Deus disse, está na hora de diminuir. Uma alegria estar aqui com vocês, ouvindo vocês, viu? Deus os abençoe, vocês são muito significativos para mim, para minha família e para a igreja no Brasil. Um reconhecimento e louvor a Deus por tudo que vocês representam e pela alegria de ver o legado que vocês têm deixado. Um beijo enorme. Vou acompanhando aqui o bate-papo de vocês. Amém, Nelson, amém. Graças a Deus. A Acho que o recíproca é Nelson verdadeira. eu acho que o Nelson expressou que está no coração. Meu coração parece que vai explodir de tanta alegria e que privilégio, que alegria. Quero agradecer mais uma vez ao Azaf. Azaf, muito obrigado, meu querido. Você é uma bênção. A gente te ama do fundo do Por me pôr em coração. contato com esses irmãos aí. Ver o capitão lá de novo, depois de tanto tempo. Querido, ver meu Zé amado. Vou falar para o Batista que eu te vi hoje, Zé. Glória a Deus. Tu és muito querido ver o meu querido Renato e todos esses irmãos e irmãs aqui amados. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Agradece. Nós encerramos essa parte da gravação do hashtag Adoração e lembrando sempre que você pode encontrar muito conteúdo no site da transmundial.org.br. Voltamos na semana que vem com mais um episódio especial do hashtag Adoração.